Todo mundo se acomodou aí já? Nós vamos orar para iniciar o nosso culto. Eu não sei se você já agradeceu esse Deus maravilhoso que nós temos no dia de hoje. Eu não sei qual foi a sua expectativa em vir aqui, aceitar um convite, ou propriamente saber do culto e estar aqui hoje. Mas o intuito aqui é adorar esse Deus que tanto nos ama, que tanto cuida de nós e nos permite nesse dia frio estarmos aqui num modelo diferente, mas com o princípio de adorar esse Deus. Eu vou convidar você a ficar de pé. Eu vou pedir para você orar por este momento e coloque diante de Deus também toda a questão funcional aqui deste culto, equipamentos, a energia. Nós estamos tentando um modelo diferente aqui para que a gente consiga fazer em meio à fogueira. Então coloque diante de Deus. Serão 3 preletores nessa noite. Coloque os preletores nessa noite. Coloque os louvores, coloque a sua vida, mas também coloque toda a funcionalidade deste culto, os equipamentos, a energia e a vida de cada um que se dispôs estando aqui para que isso aconteça. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta rica oportunidade, ó Deus. Oportunidade que o Senhor nos permite de estarmos aqui reunidos para adorar e engrandecer o teu santo nome, ó Deus. Toma este culto em tuas mãos, ó Deus. Que seja um culto agradável a ti. Que não nós, mas que o Senhor seja glorificado. Pai, eu não sei como vieram meus irmãos, cada coração que aqui está. Mas que em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor fale conosco através da palavra e receba a nossa adoração. Essa é a minha oração, Pai, com muita alegria, com muita gratidão. E a faço no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém? Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Santo Deus. Levante o volume da sua voz, diga: não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença diga: eu provei e vi. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha tua presença
sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Inundados por tua glória, Senhor. Aquiete seu coração nesse momento. O Santo Espírito do Senhor está aqui neste lugar. E é por isso que nós podemos cantar, nós podemos levantar a nossa voz, levantar o nosso louvor, levantar as nossas mãos e entregar tudo a Ele. Porque Ele está nesse lugar. Aquiete seu coração nesse momento. Em meio a todo esse barulho, em meio a todo esse caos, ali Deus está ainda. Porque Deus está em todos os lugares conosco. Deus está nos vales, Deus está nas montanhas, está no altos e nos baixos das nossas vidas. Sinta o Senhor falando com você nesse momento. Ouça o Senhor nesse momento. Seu momento com Deus agora, você pode olhar para Ele e agradecer por essa oportunidade de estar aqui, de estar presente com os nossos irmãos em comunhão. Nós te agradecemos, Senhor. Obrigado. Obrigado por infinito amor, infinita misericórdia que o Senhor tem demonstrado nas nossas vidas, Deus. Somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos a Ti por estar nesse lugar, que apesar de tudo, o Senhor está habitando no nosso meio. Apesar de toda a dificuldade, apesar de todos os atrasos, apesar de todo o caos, o Senhor ainda está no nosso meio. O Senhor habita no nosso lugar. Habita onde nós estamos, Pai. Somos privilegiados por poder pertencer a um Deus de amor, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, Deus, por ser um Deus bondoso nas nossas vidas. Última vez, cante. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o Desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Você pode aplaudir assim aí? Glória a Deus. Vocês estão felizes nessa noite? Vocês estão felizes de verdade de estar aqui? Aleluia. Nós estamos juntos com os nossos irmãos em comunhão para louvar aquele que é o único merecedor da nossa adoração. Amém? És única razão da minha adoração, ó Jesus. És única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com quem te fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. E hoje há gozo em meu coração, no meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei.
Jesus. Deu certo? Estamos treinados? Maravilha, vamos juntos? Vem! És tu, única razão, a minha adoração a Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confia em ti, fui ajudado. Tua salvação tem me alegrado. E hoje há gozo em meu coração. Com meu canto te louvarei. Vai lá, ei! Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te louvarei, meu bom Jesus. Deus é bom. Te adorarei, aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que é. Te adorarei, aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que é.
Amém? Você pode se aceitar? Queria convidar o Felipe para estar conosco nesse momento. Glória a Deus. Quem está me ouvindo? Glória a Deus. Tem famintos pela luz aqui? Quantos estão famintos por a luz de Deus? Glórias a Deus. Eu agradeço a oportunidade que o Elias, pelo convite que a igreja, o Elias, a liderança tem me dado. Eu espero que Deus fale conosco essa noite, amém? Glórias a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, eu peço desde já que o Senhor dirija a minha vida, Senhor, pois nós precisamos te ouvir. Que o Senhor venha nos constranger com a sua luz, que o Senhor venha gerar em nós, Pai querido amado, uma mudança, Jesus, para que nós de fato possamos viver, Jesus Cristo, para a honra e glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Nos desperta, Jesus, para viver um novo, em nome de Jesus. Que de fato nós venhamos ser famintos pelo Senhor, jovens cheios do Espírito Santo. Que assim seja, Pai. Usa a minha vida, em nome de Jesus, amém? Quem trouxe Bíblia, abra no livro de João, 1 João, amém? 1 João, no capítulo 1, no verso 5, capítulo 1, verso 5, 1 João, capítulo 1, verso 5, eu vou estar lendo para não tomar tempo. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Só até aqui. Quem escreve essa carta é o próprio apóstolo João. E João, ele vivenciou muitos milagres, muitas experiências com o Senhor Jesus, pois ele andou cerca de 3 anos com o mestre. Ele viu o paralítico andar, o cego enxergar, o mudo falar. Ele viu Lázaro sendo ressuscitado. Ele viu o Senhor sendo crucificado, mas ao 3º dia viu o Senhor ressuscitado também. Foi um homem que caminhou com Cristo. Mas quando ele escreve essa carta, ele já está avançado em idade, ele já não era mais um menino. E ele escreve essa carta. Ele é o único apóstolo que ainda se encontra vivo. Todos os seus amigos que andavam com Cristo também tinham sido mortos pelo amor ao Evangelho. Paulo também tinha sido morto. Ele é o único apóstolo que ainda está vivo. E ele escreve essa carta. E tudo isso poderia ter amedrontado, feito com que ele se acuasse. Mas não, ele continua firme, pregando o Evangelho nas igrejas, escrevendo essa carta para combater falsos mestres que se levantaram. Um grupo de pessoas que ficaram conhecidas como os gnósticos. E ele estava levantando uma heresia, uma doutrina que estava distorcendo os fundamentos centrais do Evangelho. Então João, preocupado com isso, pois isso estava causando um sério problema dentro da igreja, ele escreve essa carta para reafirmar as verdades do Evangelho. E por isso, esse grupo que se levantou, os gnósticos, eles tinham a ideia de que, eles defendiam a ideia de que a matéria, o corpo era má, essencialmente má, e o espírito essencialmente bom. E qual que é o problema disso tudo? É que embora ele atribuísse algum tipo de divindade a Cristo, eles negavam que Cristo tivesse sido encarnado. Eles não acreditavam, pois Cristo divino não poderia habitar num corpo, a matéria que é má, ele não poderia submeter a isso. E por isso que a carta já começa dizendo: aquele que é desde o início e quem nós vimos, ouvimos, contemplamos e as nossas mãos apalparam. É como se João estivesse afirmando desde aquela primeira carta que ele escreve: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Eu andei com ele. Eu não estou falando de algo que me falaram.
eu tive comunhão com Ele. Quando Ele ressuscitou, Ele apareceu a nós e mandou nós tocarmos na mão dEle. Ele é real. E se Ele tirar essa verdade de nós, o Evangelho já não faz mais sentido. Porque se Cristo ele não veio em carne, logo Ele não morreu pelos nossos pecados. E se Ele não morreu pelos nossos pecados, nós não fomos justificados, e a ira de Deus está sobre nós ainda. Olha que perigo. Então João, o apóstolo João, ele está combatendo essas heresias, essas mentiras que está sendo pregado. Esse é o contexto dessa carta. E aí ele fala no versículo 5. Essa é a mensagem que dele, Jesus, ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Eu quero destacar duas coisas aqui. Primeiro, a mensagem que ele estava transmitindo, os apóstolos transmitiram, não é invenção da cabeça deles, não era o achismo deles, mas ele recebeu do próprio Cristo. Eles não estavam inventando nada, ele recebeu do Filho de Deus. E o interessante é que o Jesus também, quando veio, ele fala: eu não vim para mudar a lei, e eu não vim para desfazer aquilo que os profetas já tenham falado, mas eu vim para cumprir a lei. Se você pegar o livro de Mateus para ler, você vai ver: e aconteceu isso para que se cumprisse as Escrituras. E aconteceu isso para que se cumprisse as Escrituras. Jesus, ele veio cumprir a lei. Então isso é muito importante. E aí ele continua: a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês é essa: Deus é luz. A essência do Evangelho, que muitos têm corrompido nos nossos dias de hoje, tem colocado como se a essência do Evangelho fosse o homem. Mas ele está falando assim: Deus é luz. A mensagem que nós recebemos e transmitimos a vocês é essa: Deus é luz. A essência do Evangelho é sobre Deus e quem Ele é. É sobre Deus e quem Ele é. Não se trata do homem, não se trata de cura e libertação, não se trata de prosperidade, chave de casa. A mensagem do Evangelho é sobre Deus e quem Ele é. E Deus é luz. E se nós queremos andar na luz, nós temos que nos interessar primeiro. Eu não sei o que você veio buscar aqui. Eu não sei se você tem pedido para Deus para realizar algum tipo de sonho. Mas a maior conquista que o homem pode ter é conhecer a Deus. É que Deus se revele a nós. Não há nada que se compara com Deus se revelando a nós. E nós conhecemos Ele. Ter os nossos olhos abertos. A mensagem do Evangelho é essa: Deus é luz. E a luz, ela tem uma característica muito singular. Ela se auto-revela. A luz, ela se auto-revela. Imagine esse lugar agora, sem luz alguma. Nenhum lugar aqui. Eu ia ter dificuldade de enxergar as pessoas que estão lá atrás. Pessoas que eu conheço, eu ia ter dificuldade. Mas essa mesma escuridão, se houvesse essa mesma escuridão e tiver um ponto de luz ali, eu vou reconhecer, porque a luz, ela se auto-revela. Isso diz muito sobre Deus, porque Deus, Ele se auto-revela. De Gênesis a Apocalipse, Ele está se revelando. Ele cria o mundo, faz o jardim ali, coloca o homem e a mulher, e Ele caminha no jardim em encontro do homem. Se você ler Gênesis, ele fala assim: e ouviu os passos do Senhor. Ele ouviu o passo do Senhor e no seu encontro. Porque Deus, Ele vem se revelar. Ele encontra Moisés no deserto, e Deus se revela na sarça ardente. É Deus se revelando. Mas o ápice da revelação é quando Deus se encarna e vem em forma de homem. É Deus se escancarando, porque o prazer de Deus é se revelar a nós. O prazer de Deus, talvez você tenha falado: Deus, eu não sinto a sua presença. Parece que as outras pessoas têm mais intimidade do que eu. Parece que as pessoas têm mais comunhão contigo do que eu, mas eu estou orando aqui e eu não sinto nada. Mas o prazer de Deus é que você conheça Ele. Ele quer se revelar a você. Ele quer se revelar a nós. Essa característica da luz é a característica de Deus. Deus que se auto-revela, que revela a nós. E hoje Ele está aqui. E Ele é mais real que essa luz que está aqui. Ele é mais real que essa fogueira que está aqui. E se você não se distrair, se você de fato desejar conhecê-lo, Ele vai se revelar
a todos nós. Amém? A outra característica sobre a luz é que fala sobre a pureza e a santidade de Deus. O nosso Deus, ele é santo. Isaías, quando teve a visão do alto e sublime trono, ele viu os querubins, os serafins adorando ao Senhor. E os serafins que não têm pecado algum, eles escondem o rosto. Eles não têm pecado algum, porque tamanha é a glória. A luz, ela aponta isso: santidade, pureza e glória do Senhor. Eles escondem o rosto e declaram: santo, santo, santo. Se tem um atributo que Deus ele ressalta, ele destaca, é sobre a sua santidade. Você não vê os serafins, os querubins falando amor, amor, amor. Todos os atributos são infinitos. Mas você vê ele falando santo, santo, santo. E se nós de fato queremos andar na luz, nós temos que ser santo. Ele fala: eu sou o Senhor. Levítico: eu sou o Senhor. Seja santo como eu sou santo. Hebreus 12: sem santidade ninguém vai ver ao Senhor. Sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Nós somos jovens. Eu sei que há muitas tentações. Só que se de fato nós queremos andar na luz e caminhar em luz, é necessário nós andarmos em santidade. Em santidade. A outra coisa que a luz nos revela é que ela nos dá direção. Imagina nós pegamos uma estrada sem lanterna, sem luz. Nós não temos orientação, direção. E Deus, Ele quer fazer isso com todos nós. Quando Ele se revelar a nós, quando nós começarmos a andar em santidade, Ele vai dar a direção a nós. Ele vai nos guiar. Quem quer ter a vida dirigida aqui pelo Senhor? Todos nós declaramos e falamos que sim. Só que às vezes nós queremos dar as coordenadas para o Senhor. Senhor, me leva para aquele lugar, me coloca naquele lugar. Pastor, a última mensagem que ele pregou, ele falou sobre a vida de Daniel. Ele citou Sadraque, Mesaque e Abidinego. Foi feita uma ordem para adorar a imagem de Nabucodonosor. Eles negaram. E eles foram passear na fornalha ardente de fogo, mas com ele estava o Senhor Jesus. Às vezes Deus vai nos levar para lugares que nós não queremos estar. Ser guiado pela luz do Senhor, às vezes você vai estar em lugares que você não vai querer estar. Às vezes você, por andar na luz, por fazer a vontade de Deus, você vai perder o seu emprego, se você de fato se posicionar. Você caminhar na luz não é mil maravilhas. Como eu falei aqui na introdução, os apóstolos perderam as suas vidas pelo amor ao Evangelho. Vocês querem andar na luz? Vocês querem ser guiados pelo Senhor? Então, preste muita atenção nisso. É Ele que vai dirigir as nossas vidas. É Ele que vai, de fato, dirigir as nossas vidas e governar-nos. E aí o texto continua: e Deus é luz e nele não há trevas alguma. E se afirmarmos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas ou permanecemos nas trevas, mentimos e a verdade não está em nós. E quando eu estava estudando esse texto, me veio à cabeça essa palavra comunhão. E comunhão me traz a ideia de relacionamento. Eu sou casado com minha esposa. E se eu declarar a ela e falar assim: amor, ou vocês que são casados também, se você declarar a sua amada, o seu amado, e falar: amor, eu sou 90% fiel a você, o que vai acontecer? Mas é 90, quase 100. Ela vai no mínimo te bater muito. Vai te mandar embora de casa. Porque o que João está querendo dizer é o seguinte: ou você é luz ou você é treva, não tem meio termo. Não tem o tomzinho acinzentado, quase branco, não. Ou você é luz ou você é trevas. Ou você não é, ou você é, ou você não é. Nós precisamos ser fiel ao Senhor. Aqui me veio a ideia de um relacionamento. E nós precisamos ser verdadeiros. Nós precisamos ser fiel 100%. Deus, Ele quer total, Ele não quer uma parte de você, Ele quer 100% da sua vida. É difícil nós entregar as nossas vidas verdadeiramente 100%.
Nós precisamos renunciar, nós precisamos declarar quem de fato nós somos. Fala, Senhor, eu não consigo, eu não estou conseguindo ser fiel ao Senhor. Não adianta você se esconder, não adianta você fazer as coisas em oculto, em segredo. Não há, ou você é ou você não é. Deus ele nos vê. A gente pode se esconder de líderes, a gente pode se esconder de pastores, mas de Deus ninguém se esconde. Eu há muito tempo, quando mais jovem, sempre, desde os meus 15 anos, eu tive problema com pornografia. E aí, quando eu estava fazendo a obra com meu sogro, tive oportunidade para cantar, para pregar a palavra de Deus e ainda esses problemas. E eu falava, não, mas eu estou vindo do mundo, então é melhor eu ficar na pornografia do que me relacionar com outras pessoas, na minha cabeça. Só que isso, não é isso que Deus está falando. É uma renúncia totalmente. É tão grave quanto você se relacionar, você está pecando contra o Senhor. É necessário a gente se posicionar radicalmente com essas brechas. E aí teve uma vez que eu fui para o monte, e estava à noite, e aí tinha um grupo de pessoas adorando, louvando. Eu falei, irmão, eu vou lá adorar com eles, eu vou louvar com eles. E aí eu fui lá participar do louvor, e o cara faz uma oração e fala assim, tem alguém aqui em pecado de pornografia? Aí eu vi mais jovens lá, eu falei, não, tem mais jovens, não é eu não, é outros. E aí falei, não vou nem falar nada, né, mas estou aqui orando, Deus vai até Deus me libertar. E aí esse irmão acaba a oração, depois de distrair, todo mundo se distraiu, ele chega em mim e falou, é você, Deus me mostrou que é você. E Deus ele quer fazer grandes coisas na sua vida, só que enquanto você não se posicionar nessa área, você fechar essas brechas, as coisas não vão acontecer na sua vida. Isso de fato, irmãos. As coisas que nós cometemos vai nos deixando para trás. A gente não sente a presença de Deus. As coisas são aos poucos. Então a gente tem que se posicionar verdadeiramente. Ou nós somos luz, ou nós somos trevas. Para ter comunhão com o Senhor, nós temos que se posicionar e ser fiéis ao Senhor Jesus. Fidelidade. Nós temos que caminhar em fidelidade, em novidade de vida. Essa mensagem que eu trouxe para vocês, nesses 2 versículos, eu agradeço, Elias, pela oportunidade que você me deu, pela igreja que está me abençoando de uma maneira tão rica. E desde que eu entrei aqui, Deus tem aberto tanto os meus olhos, tem feito tanto na minha vida. Cheguei aqui totalmente destruído, devido a coisas que eu semeei, mas com a ajuda dos nossos pastores, nós, graças a Deus, conseguimos fazer nova todas as coisas juntamente com Ele. Eu sou grato à vida dos meus pastores. Eu lembro que um dos problemas do meu casamento, que eu cheguei com o pastor, e o Atílio me falou algo muito interessante, que o meu casamento, ele mudaria como o mesmo milagre quando Jesus foi convidado para o casamento em Caná. A alegria do meu casamento já tinha acabado, porque a minha mentalidade ainda era de solteiro, e a nossa mentalidade precisa mudar muito. Quando a gente está num relacionamento, como eu acabei de falar, de dizer, é um casamento, é uma aliança que você faz com o Senhor. E se você entra num relacionamento com a cabeça de... Se entra num casamento com a cabeça de solteiro, as coisas não vão dar certo. Você vai trazer muito problema e muita dificuldade. E foi isso, gerou tanto problema no meu casamento. A gente chegou aqui aos cacos, quebrado, arrumando dor de cabeça para os nossos pastores. E graças a Deus ele ligava constante para nós, nos orientando na palavra de Deus. E eu falei, não, eu quero. Ainda que eu não consiga ver mais possibilidade desse casamento dar certo, eu confio no Senhor, porque eu acreditei na palavra que o Atílio lançou. Da mesma forma que o vinho ia acabar, a alegria ia acabar. E da mesma forma que o vinho simboliza a alegria, como o Atílio falou, e Deus ele faz um milagre, a alegria voltou para aquele casamento. O meu casamento também estava no mesmo estado. E o Senhor fez com que
o milagre fosse feito. A alegria do meu casamento voltou e nós estamos vivendo outra fase. Deus abençoe a vida de vocês. Eu amo a vida de vocês, de cada um de vocês. E obrigado pela oportunidade, amém? Chamar o Yuri aqui. Para quem não sabe, o Felipe vai iniciar o seminário. E só vou corrigir aqui, é chato, mas é necessário. Não fui eu que fiz o convite, é a liderança. Então não existe o Elias, existe a liderança. Pastor Rony, o Yuri, seminarista Yuri. E nesse momento nós queremos orar por esse cara aqui maravilhoso que... vem cá, Thaís. Esse casal maravilhoso que nós tivemos o prazer de Deus direcionar para a nossa igreja. E é com muita honra, com muito prazer que a gente fez o convite para esse cara que está aqui todo domingo, acordando cedo para vir fazer o que Deus chamou ele para fazer. Estava ali conversando com o Wesley. Esse aqui é evangelista nato. Então orem por mais um seminarista. Na sequência virá outro seminarista aí. É a seminarista, mas nós vamos deixar o momento dela em especial. Mas nesse momento, vou pedir para você, fica de pé, erga suas mãos, ore por esta família, ore pelo Felipe que irá iniciar o seminário em agosto, para que Deus continue usando a vida dele poderosamente, poderosamente. Amém? Senhor, obrigado, Deus, por este dia. Obrigado pela vida do Felipe, da Thaís, Pai. Meu coração se enche de alegria, Pai, em poder dividir este momento tão precioso, Pai. Momento da faculdade, momento de estudar teologia, Pai, com ele, Senhor. Eu louvo ao Senhor, Pai, porque Ele abençoa a minha vida e eu tenho certeza que tem abençoado a vida de tantos aqui que está aqui nesta noite, Senhor. Quero pedir que em nome de Jesus o Senhor esteja providenciando, Pai, todo o sustento, Pai, esteja providenciando todas as necessidades, Deus, que irá vir pela frente. Peço que em nome de Jesus, Deus, o Senhor esteja acalmando também o coração, tanto do Felipe quanto da Thaís, Pai, neste momento de uma nova fase que vai se iniciar, mas que para honra e glória do Teu santo nome, Deus, eles continuem exalando Cristo, exalando a luz de Cristo, e que o Teu nome, Pai, em tudo seja honrado e glorificado, Pai, porque como bem disse o Felipe hoje, Senhor, Tu és santo, Pai, santo, santo, santo é o Senhor, Pai. Toda a terra está cheia da Tua glória e nós estamos aqui para Te render graça, Pai, Te render glória, Senhor, e bem dizer o Teu santo nome, Deus. Louvado seja o Teu santo nome, e é no nome santo e poderoso de Jesus que eu oro. Amém e amém. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Diga Teu nome. Teu nome é luz e as trevas fugirão. Não há outro nome igual. Com Teu poder pra sempre reinará. Não há
outro nome igual. Diga Jesus. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Esse nome é, diga, o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome bendito, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Toda adoração seja dada a Ele, Senhor. Somente a Ti, Deus, nós Te adoramos. Levantamos um altar de adoração a Ti, Senhor. Só Tu és merecedor da nossa honra, da nossa glória, Deus. Só Tu és merecedor. Em nome de Jesus, habite nesse meio, Pai. Fale conosco, Senhor. Confiamos em Ti, Deus, porque Tu és a nossa rocha. Amém? Quero convidar a Dai aqui. Vai estar compartilhando a palavra. Você pode se assentar? Boa noite! Graça e paz. Eu confesso que eu estou muito feliz por ter sido chamada. É um prazer muito grande. Fiz uma homenagem aos líderes. Vim aqui com a cor bonita. Espero que me chamem outras vezes. E também confesso que eu estou vendo bastante... vários rostinhos que eu não conheço, assim, né? Geralmente alguns jovens. Eu participo mais do Ministério Infantil já há algum tempo. Tenho estado bastante com a MCM, mas é um prazer estar aqui mesmo, né? Como o Elias disse, pela graça de Deus, né? Eu também estou fazendo teologia. E aí, eu não sei fazer esse uhul. Mas... eu não sei, porque eu sou sênior. É feio falar sênior, eu detesto, mas eu sou sênior, né? Então a gente fica meio assim. Bom, mas a questão, gente, é que realmente estou muito feliz.
E eu penso que quando a gente vai pregar, pelo menos para mim, é uma devocional potencializada, né? Porque você lê, você estuda, você pesquisa, e Deus vai falando com você, e Deus vai te revelando muitas coisas, e aí você fala, nossa, mas essa palavra é para mim, e agora, como eu vou falar para os outros, se ela está servindo tanto para mim, né? Então, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, se vocês tiverem também em 1 João, capítulo 1, versículos 6 e 7. Continuação do... 7 e 8. Brinquei com o Felipe e acabei falando 6 e 7. É 7 e 8, gente. 7 e 8, continuação. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Quem aqui, acho que a maioria, quem aqui já comprou, já usou pisca-pisca? Eu sei que a gente não está na época do Natal, mas quem aqui já usou, sabe o que é pisca-pisca, né? Na minha época, quando eu era criança, pisca-pisca era um pouquinho diferente. Hoje em dia tem vários e a gente usa até fora do Natal, né? Mas geralmente o pisca-pisca ele era produzido em série, então até vinha na caixinha, que não era tão barato, né? Hoje em dia a gente compra assim fácil, mas vinha na caixinha luzinhas extras. Por quê? Porque esse pisca-pisca, quando queimava, dava um trabalhão, porque você tinha que ficar testando cada lâmpadazinha. E aí essa lâmpadazinha, quando estava queimada, você substituía e o pisca-pisca inteiro voltava a brilhar. E por que é cargas d'água que eu estou falando de pisca-pisca, né? Como eu disse, se um pisca-pisca desse apagava, o pisca-pisca funcionava? Não funcionava. Se ele era em série, a maioria era produzido assim, né? Hoje em dia já tem uns mais modernos que você queima um e tá tudo bem. Mas antigamente era assim. E quando a gente pensa nessa questão que a palavra de Deus nos diz aqui, quando nós andamos na luz, nós andamos em comunhão. E isso foi tão bacana, foi tão forte, eu não tinha parado para pensar nisso, né? Porque andar na luz e andar em comunhão estão juntos. Andar na luz e andar em comunhão, aliás, andar em comunhão é uma marca dessa luz. Nós vimos ali, o Felipe falou há pouco, que uma palavra que veio muito ao coração dele foi comunhão, porque o versículo dele fala sobre comunhão com Deus. Mas aqui, a palavra de Deus fala que nós andamos em comunhão uns com os outros. E isso é muito lindo, né? Eu frequento essa igreja, para quem não me conhece, há 25 anos. Tem gente aqui que a maioria nem tem 25 anos, né? Ai, meu Deus. E eu tive a oportunidade de ter muitos amigos aqui. E essa comunhão já me ajudou tanto, mas já me ajudou tanto. Me ajudou financeiramente, já teve gente que me ajudou financeiramente. Alô, vocês estão me ouvindo aí atrás? Muitas pessoas me ajudaram emocionalmente, né? Muitas pessoas já me ajudaram espiritualmente. Eu lembro que até não faz muito tempo, eu estava muito perdida com relação ao Letras e Graça. Para quem não conhece, eu tenho um perfil no Instagram e muitas coisas começaram por conta desse perfil. E eu estava querendo desistir antes de fazer teologia, e essa pessoa falou que jejuaria comigo. E olha que eu nem sou muito de jejum, né? Assim, é uma dificuldade minha jejuar. E essa pessoa falou que jejuaria comigo um mês. Eu falei, nossa, é sério? E nem precisou de um mês, porque Deus me respondeu. E foi tão forte. E recentemente, eu tenho passado por muitas situações de comunhão com as mulheres da nossa igreja,
Mulheres que às vezes a gente, né, fala bom dia, boa tarde, mas não conhece a realidade dessas mulheres. E tem muita mulher orando, tem muita mulher realmente encorajando, né? Tem muita mulher, tem gente que me manda mensagem no WhatsApp de manhã, às vezes eu ligo o celular e tá lá uma oração para que Deus me fortaleça com relação a todas as demandas que eu tenho, né? Como mulher, como esposa, como mãe de 2 crianças. Então a comunhão, gente, é uma bênção da igreja, é uma bênção a gente ter uma igreja em que a gente possa confiar nas pessoas. E é claro, a gente não precisa pensar que essa comunhão vai ser da mesma forma com todo mundo. Claro que não. Jesus tinha 12 discípulos, dos 12 ele tinha 3 que eram mais chegados, mas só um reclinava a cabeça sobre ele. Então tá tudo bem nós termos amigos mais próximos e amigos um pouquinho mais distantes, mas que maravilha é nós termos irmãos. Nós termos irmãos, nós andarmos nessa comunhão. Uma outra questão, ainda falando sobre o pisca-pisca, porque ministério infantil a gente sempre pensa nisso, não tem jeito, né? Alguma forma das pessoas enxergarem o que a gente está tentando falar. E o pisca-pisca, ele funciona em comunhão. Se um lá tá apagadinho, todos os outros vão se apagar também. E quando a gente consegue consertar essa pequena luzinha que tá lá apagada, o pisca-pisca faz o quê? Ilumina, embeleza, fica muito bonita a decoração, né? Mas também é na comunhão que nós somos purificados pelo sangue de Jesus. Na luz, nós percebemos o quanto nós somos pecadores. É a luz que nos mostra o quanto nós somos pecadores. O quanto ainda aqui nós somos pecadores. Todo mundo aqui é. E às vezes a gente esquece, ou às vezes a gente quer pagar de santo, né? A gente não precisa pagar de santo. Nós somos santos pela graça de Deus, mas nós somos pecadores. E que maravilha é nós termos essa comunhão, porque nós podemos nos abrir com os irmãos, nós podemos nos abrir com aquele mais chegado e confessar o nosso pecado. Realmente confessar o que nós temos feito de errado. E Jesus vai nos purificar. Quando a palavra diz aqui, não fala que ele nos purificou. Inclusive a palavra em grego é uma palavra que fala uma questão contínua. Então, continuamente ele vai nos purificar. Mas para isso nós precisamos andar na luz, na comunhão dos irmãos. Se o pisca-pisca, voltando para o pisca-pisca, se a gente ia lá, né, a lâmpada tá queimada e a gente corta o pisca-pisca, o que acontece com o pisca-pisca? Já era. Por isso que é muito importante, e eu tô falando isso de uma posição que eu fiz e que eu me arrependo. Em momentos difíceis da minha vida, eu me afastei. E eu me afastei de muita gente. Olhava, né, falava de vez em quando. Eu lembro de um momento da minha vida que eu estava muito distante de Deus. E existia um grupo de mulheres que se reunia todo mês. E todo mês elas tinham que implorar para que eu fosse. E eu ia, às vezes, mais para que elas não ficassem enchendo minha paciência, né? Mas a gente percebe que não dá para a gente caminhar sozinho. A comunhão, ela é linda. Deus fala que ele vê a nossa oração em secreto, mas é quando 2 ou 3 estiverem reunidos que ele vai estar ali. Eu sou casada com Elias, que eu não estou vendo onde ele está. Ah, Elias está ali. E esses dias lá no Letras e Graça eu comentei que o casamento ele é a menor unidade da igreja, né? São 2 pessoas estão reunidas ali, 2 irmãos estão reunidos ali, Jesus está ali. E ele que vai nos purificar. Não podemos, gente, eu falo assim com profunda humildade, não se afaste dos seus amigos. Mesmo se você estiver em pecado, se você acha que é difícil, é muito mais difícil você caminhar sozinha, porque aquela lâmpadazinha, ela vai ser esquecida, ela vai ser pisada, como eu lembro, né? A gente jogava a lâmpada que não funcionava fora e ela aí não fazia mais nada.
Então nós não podemos nos afastar. Muito pelo contrário, você tem uma dificuldade, você tem uma situação na sua vida que realmente está te atrapalhando, é aí que você precisa estar mais junto dos irmãos, é aí que você precisa ter alguém que realmente você possa compartilhar a sua dificuldade, seja ela qual for. Muitas vezes a gente fala de situações que até para o mundo é meio estranha, né? Pornografia é uma coisa que, para algumas pessoas, mesmo que não cristãos, é uma coisa estranha. Mas tem tanta coisa que a gente precisa tratar no nosso coração. Quando a gente pensa, né, uma pessoa que vai viver num mosteiro, ela vive sozinha lá, é muito fácil. É fácil viver sozinho. Mas quando a gente está em comunhão, a gente vai ser provado a todo momento, porque vai ter momentos, inclusive, em que as pessoas vão estar se alegrando. E como é que eu fico com a alegria do outro? Muitas vezes eu vou sentir inveja, muitas vezes eu vou ficar recalcada, que o povo fala hoje, né? Muitas vezes eu vou ficar brava com alguém, muitas vezes eu vou ficar nervosa. E é no relacionamento que Deus vai me purificar, porque sozinha, é claro que sozinha eu peco também, mas é no relacionamento que eu vou ter todas as formas. Eu vou passar por muitas situações, nós vamos passar por muitas situações. Então o relacionamento, ele vai também nos ajudando a sermos purificados por isso, porque nós passamos por diversas situações, junto com os nossos irmãos. E por último, que é já no versículo 8, fala que aquele que acha que não peca já está se enganando, E aí eu procurei a palavra sincero. Por quê? Andar na luz, como o Felipe mesmo disse, requer sinceridade, requer honestidade. Requer realmente que você se coloque diante da luz e permita que Deus revele tudo o que há de ruim em você. Porque existe muita coisa ruim em nós. E a palavra sincero vem de duas palavras que juntas, elas são sincera, ou seja, sem cera. Por quê? Na Grécia Antiga, os escultores faziam as esculturas de mármore e quando tinha algum defeito na escultura, eles usavam cera. Mas a cera derrete com o calor. Quantas vezes nós estamos tentando viver dentro da igreja com uma cera? Nós temos imperfeições, nós temos defeitos, nós temos dificuldades e a gente está tentando lá passar aquela cera para disfarçar aquilo. Mas nós não precisamos, porque aqui é o lugar dos pecadores. Dos pecadores remidos pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. E olha, ele nos purifica. Olha que coisa linda, na própria palavra já estar no coletivo. É no coletivo que a gente vai ser purificado, para a honra e glória dele. E por último, sobre andar na luz, né? Eu fiquei pensando bastante tempo sobre nós andarmos na luz. O Felipe comentou sobre Deus ser a luz. Então nós precisamos andar nessa luz. E aí não tem como não lembrar de Salmo 119, versículo 105, que fala: lâmpada para os meus pés é a palavra, e luz para o meu caminho é a palavra. Nós precisamos andar na palavra. E aí eu também comentando esses dias com algumas pessoas que falavam sobre a dificuldade de ler a Bíblia, de ter constância para ler a Bíblia, né? É saber seu limite. Então tem dia que a gente acorda, talvez acho que o Yuri, quem estuda bastante assim, tem dia que você quer ler o mundo inteiro e não dá tempo, e você tem que parar. Mas tem dia que você não consegue ler nada. Tem dia que você lê uma devocional de 3 minutos e não tem problema você ler essa devocional de 3 minutos quando seu coração estiver entregue totalmente nisso. Deus sabe o seu coração, Deus conhece o seu coração. 3 minutos entregues realmente na mão de Deus, lendo no trem, lendo durante o almoço, na mão de Deus é muito. Nós precisamos dessa constância de caminhar sempre na palavra de Deus. E é claro que também não adianta a gente pensar só na palavra de Deus e esquecer que Jesus se declara como a luz do mundo, lá em João 8,12.
Então a gente também não pode, quando a gente pensar em andar na luz, não pegar a Bíblia como um manual, né? Fazendo uma lista. Eu era bem louca quando eu era adolescente, né? Não tinha... E aí eu fazia a lista do que eu podia e do que eu não podia fazer. Quando, na verdade, a gente precisa andar com Jesus. E aí andar com Jesus é o tempo todo. Você acordou, você está entregando o seu dia na mão de Deus. Você está caminhando com Ele, você vai fazer o seu café, Jesus está ali. Você vai conversar com alguém. Quantas vezes nós somos ministrados por situações que a Bíblia nem está ali na sua mão? Esses dias eu fui colher açafrão. Como Deus ministrou ao meu coração. Até coloquei lá também, né? E Deus ministrou muito ao meu coração com relação ao açafrão. Deus ministra muito com a conversa que eu tenho com a Carol, com o Gui, com as atitudes do Elias dentro de casa, com a conversa que eu tenho com a minha mãe. E isso tudo é caminhar com Jesus. Nesse caminho é que nós poderemos realmente andarmos na luz, termos comunhão e sim, sermos purificados todos os dias até a volta de Jesus. Porque, meus amados, nós vamos passar por dificuldades. Eu lembro a primeira vez que eu fui pregar, eu tinha discutido com a minha mãe um dia antes. E aí eu falei pro pastor Rony, pastor, não vou pregar não. Como que pode discutir? E aí ele falou, Daiane, mas se você não tivesse discutido, você não mereceria do mesmo jeito. E é verdade. Hoje eu não discuti com ninguém, estava tudo de boa em casa, mas mesmo assim eu não mereço estar aqui. Se eu estou aqui é pela graça de Deus. E nós estamos aqui pela graça de Deus e nós vamos continuar assim enquanto igreja. Nos grupinhos pequenos, no grupão, onde nós estivermos, nós vamos caminhar com Cristo até a volta dele. Imagina lá na eternidade. Amém, irmãos? Eu quero agradecer, quero orar, eu não orei no início, mas eu vou orar agora, entregando esse momento, pedindo para que Deus realmente toque no seu coração, toque no coração das pessoas que precisam entender, assim como eu, que nós realmente não somos merecedores. Nós precisamos todos os dias sermos purificados. Porque às vezes a gente acha que a gente está indo bem. E daí a gente começa a se enganar. Porque a gente começa a achar que a gente está merecendo alguma coisa. Mas também tem o contrário. Às vezes a gente pensa, tô de boa, oxe. Às vezes a gente pensa que, não, vou desistir porque está muito ruim. Não desista, porque vida cristã é isso mesmo. Vida cristã é ser purificado todos os dias. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por este dia. Eu quero te agradecer, ó Pai, por esta noite que o Senhor está nos dando. Eu quero te louvar, ó Pai, por todas as pessoas que estão aqui. Ó Deus, eu não mereço estar aqui, mas eu sei que é pela tua graça, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir para que o Senhor vá de encontro ao coração de cada pessoa, ó Pai. De cada jovem que às vezes pensa em desistir, em deixar a igreja, ó Deus. Conheço alguns rostinhos aqui. Sei de algumas pessoas que vêm e vão, e vêm e vão. E não criam uma certa constância, ó Pai. Mas em nome de Jesus, revela, ó Pai, que é na comunhão que nós seremos purificados, ó Pai. Nós nunca vamos entrar na igreja perfeitos, ó Pai. Então precisamos estar aqui porque somos pecadores e precisamos da tua graça, ó Pai. Precisamos ser purificados, ó Deus. E o Senhor vai usar pessoas como usou pessoas na minha vida, como tem usado pessoas na minha vida, ó Pai, o Senhor vai usar. Que o Senhor possa me usar também para abençoar as pessoas, ó Pai. Usa a liderança da igreja como o Senhor já tem usado, ó Pai. Em nome de Jesus, que a cada dia nós possamos realmente andar em comunhão, ó Pai. Nós sabemos que temos diferenças, ó Deus. O Senhor criou a diversidade, ó Pai, mas é uma diversidade baseada na identidade que o Senhor nos dá, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos purificar, ó Pai, em meio a esta comunhão. Que a nossa comunhão cresça cada dia enquanto igreja, ó Pai, e que em nome de Jesus, cada pessoa aqui seja uma luzinha, ó Deus, para iluminar Guaianazes, ó Pai. Tantas pessoas precisam do Senhor, ó Deus. Quantas pessoas, ó Deus, podem ser abençoadas
por esta igreja, ó Pai, em que nós a cada dia possamos realmente, ó Deus, iluminar esse bairro. Muito obrigado por esta oportunidade, ó Deus, e que o Senhor continue falando conosco, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, e Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, e Ele continua. E Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. O Senhor poderoso e forte me encontrou, substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. O Senhor poderoso e forte me encontrou, substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. E Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. Vocês creem nessa verdade? Amém? Amém. Amém. Você pode se assentar? Eu sei que não estava combinado, mas quem lembra da última fogueira que nós tivemos? Então me fala o dia que foi. Aí você me quebra. O dia da nossa última fogueira que nós tivemos foi dia 14/5 do ano passado. E eu lembro muito bem desse dia, porque foi um dia muito particular para nós. Quando fala nós, eu me incluo com a Thaís. Então, quando eu canto essa música que eu acabei de cantar, por exemplo, eu lembro muito desse dia. E a Dai falou sobre exatamente isso, sobre comunhão. E como é importante estar junto, como é importante você ter esse braço que é a igreja, você ter esse apoio, esse suporte, toda essa comunhão. E naquele dia foi o dia depois de nós termos perdido o nosso primeiro bebê. Então a gente fez aqui, eu lembro até hoje, e tava tudo na correria, essas correrias de sempre. E sabe quando você tá com aquele pi assim no ouvido? Eu fiquei assim uma semana inteira, eu acho. Sabe quando você tá vivendo, mas você tá meio doido da cabeça ainda? Enfim, aquele dia foi um dia bem particular para nós.
muitas pessoas chegaram em mim e não sabiam, né? E perguntavam, onde que tá a Thaís? Cadê a Thaís? Tudo mais. E a Thaís estava em casa se recuperando e tudo mais, por conta do aborto que ela teve. E foi um dia muito particular para nós. Então assim, por que eu cantei essa música aquele dia? Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro e eu o amarei para sempre. O Senhor, poderoso e forte, Ele me encontrou enquanto ainda eu era substância informe. Isso aqui é o Salmo 139. Os teus olhos me viram ainda informe, uma substância informe. Então os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Os olhos do Senhor estão contemplando os bens, os bons e os maus. E os olhos do Senhor também estão contemplando, ainda quando nós éramos substância informe. Nosso bebê ainda sendo uma substância informe. Enquanto a gente estava no hospital, em todo aquele processo de aborto e tudo mais, eu só cantava essa música na cabeça, só essa parte. Então eu só ficava no O Senhor, poderoso e forte, me encontrou, substância informe. E aí eu perguntava, mas por que eu tô cantando uma música alegre nesse momento? Porque não faz sentido eu estar cantando uma música alegre num momento triste. Mas depois, e naquele dia eu fiz a mesma coisa. Depois disso, naquele dia eu comecei a cantar que Ele continua sendo bom. E Ele continua sendo Deus, até mesmo nesses momentos. Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus, e Ele continua sendo bom, e Ele continua, e Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Então a vontade do Senhor, ela prevalece em todos os momentos das nossas vidas, nos altos, nos baixos. E amanhã nós temos o privilégio de estar apresentando a nossa filhinha. E isso é para a glória de Deus, isso é para a honra e a glória, a graça de Deus. E eu não estou falando que Ele continua sendo bom, porque no final das contas eu estou com a minha filha no colo hoje, porque poderia ser muito diferente. Mas Ele continua sendo bom, tanto nesses momentos bons quanto nos momentos maus. Então toda vez que eu tocar numa fogueira eu vou lembrar. Toda vez que eu começar a cantar no O Senhor, poderoso e forte, eu vou me lembrar. E vou me lembrar também que Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus, e Ele continua cuidando das nossas vidas. Amém? Você crê nisso? Amém. Deus abençoe. Wesley? Beleza. Não, mas não vou tudo isso não. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Eu perdi o costume, irmãos. Queridos, hoje é uma noite especial. Eu tô ali com o Elias ali, cutucando ele, e Deus tem falado conosco através dos louvores, dos depoimentos, através das pregações. E tem uma coisa que Deus tem posto no meu coração há algum tempo: orar para Ele, para a gente ter um espírito de Barnabé. Que espírito de Barnabé é esse? É a gente poder olhar o que Deus está fazendo no outro, entender que o outro tem, você vê no outro o horizonte e regozijar por isso. E eu estou contente porque Deus está levantando pessoas, está levantando o Felipe, está levantando a Dai, está levantando vocês aí, vocês. Todo mundo é evangelista. Todo mundo é evangelista. Todo mundo. Então que nós possamos todos ter espírito de Barnabé e compreender quando você vai lá buscar
e você vai ver ele passar por você, tomar a caminhada e o Senhor usar grandemente. Isso é uma alegria muito grande, irmãos, muito grande. Amém? E para que eu não chore, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos por esse momento, Deus. Te louvamos, Pai, por essa reunião, por essa comunhão dos teus servos. Senhor, que o teu nome seja glorificado, Senhor, assim como tem sido até agora. Abençoa, Pai, para a tua glória, no nome do teu Filho Jesus. Amém. 1 João, primeiro capítulo, né? Eu vou ler do 5, vou ser guloso, vou ler do 5 até o 10. Estou cometendo heresia particular, tá, irmãos? Nunca fiz isso na minha vida. Primeira vez. 1 João 1, capítulo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus irmãos, vou falar um pouquinho sobre o pecado, tá bom? Hoje tem uma galera, meninos bons, gente boa, meninos e meninas que são uma geração que consegue fazer uma mistura e uma adaptação muito boa da cultura, consegue falar aos jovens. Tem até uns que não são tão meninos, mas tem esse apelo universal de falar tanto a um senhor de 100 anos quanto a uma criança. Uma galerinha que eu gosto em muitos pontos, mas uma parte deles não usa mais essa palavra, pecado. E eu conheço também pessoas que não gostam nem de ouvir falar na palavra pecado. Felipe fez aqui, pregou e falou sobre uma turma. João está escrevendo aqui a crentes. João não está escrevendo a não crentes. Alguns pesquisadores dizem que a primeira carta dele foi justamente para reparar o erro de alguns que, ao ler o evangelho dele, achavam que João era um gnóstico. Ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, o Logos. Então, aquele pessoal grego que lia muito Platão, que eram os discípulos, os neoplatônicos, que criam nessa dualidade da alma, como ele já nos adiantou aqui, brilhantemente. Corpo é mau, espírito é bom. A gente pensa que isso é coisa nova, mas é antigo, irmãos. E tem um monte desse pessoal hoje no Instagram, no TikTok, pregando isso. Rasgando a gente no meio e dizendo que nós somos bons. No fundo nós somos bons. O problema é a nossa parte física. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Pecado, irmãos, é algo tão horrível que Deus, quando fala a Caim,
E Caim foi um rapaz problemático desde o início. Queria fazer as coisas do jeito dele, não queria fazer as coisas como Deus queria. Queria inovar, queria fazer aquilo, a criação de algo novo. E Deus usa ele, exorta ele, diz: olha, o pecado jaz à sua porta. O termo que é colocado ali é como se um animal selvagem estivesse ali no tapete de visita dele, deitado, esperando ele abrir a porta para atacar e devorar. Ou então, pior, o próprio Caim tornar-se um monstro, um lobisomem, alguém que come o mundo, come, só come. Um destruidor de mundo, um criador de novos mundos a partir daquilo que ele consumia. João, irmãos, o velhinho já aqui nessa carta, ele está corrigindo esses erros. Ele fala dessa dicotomia de luz e trevas. Ele fala sobre comunhão, como a Dai falou, e ele adverte as pessoas. Ele adverte porque se nós afirmamos que estamos sem pecado, é auto-engano. Eu não creio em pecado. Esses dias uma pessoa disse isso para mim: não, a gente não peca, a gente vive, tem as experiências. E alguém chuta uma bola pra gente vai, dá um saltinho e chuta pro gol. Né? Nosso tempo, nossa mentalidade, novas coisas, nós vamos nos alimentando. Não existe pecado. Então por que será que essa galerinha que fala que não existe pecado, que pensa que está inovando, por que essa galera não consegue tirar de dentro aquela agonia? Lembre-se, João está falando a quem? A crentes. Por que tinha uma galera no meio da igreja crendo nisso? Não, nós podemos pegar o carnaval de sexta a quarta de cinza. Vamos experimentar tudo. Tudo no jardim, não há fruta nenhuma que não pode ser experimentada. Bora, vamos. Olha, Deus fez isso aqui maravilhoso, mas deixa eu colocar o meu toque de Masterchef no negócio. Não tenho pecado. Foi apenas uma intenção de melhorar aquilo. Afinal, Deus nos deu a matéria-prima. Oh, queridos, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ponto. O que é confessar? Resolvi dentro da minha mente. Não. Confessar é falar. Confessar é expor. Confessar é se abrir, é se rasgar. Eu já confessei a Deus. Será que Deus quer que confesse só a Ele? Ou Deus quer que você observe aqueles que Ele tem posto no seu caminho para ser bênção na sua vida? E você se rasgar para Ele que passou nessa caminhada. Vem cá, meu irmão, vamos caminhar juntos. Vem cá para a gente ver o tamanho do bicho. Vem cá para a gente ver o resultado dessas coisas. Vem cá para eu te mostrar o quão profundo é o abismo. João fala, se nós confessarmos, o que acontece? Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Ele é fiel por quê?
Porque Ele prometeu. Porque Ele criou um caminho de perdão aos pecados. E Ele é fiel em garantir que esse caminho purifica todo pecado. Alguém está pensando aí, tem alguns que eu duvido. Não, todo pecado. Todo. Até esse aí, tá? É esse aí que você está pensando. Até esse aí. Esse outro aí também. É complicado, mas também esse aí Ele perdoa. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque não fui eu que morri na cruz. Apesar que eu seria mais fácil apedrejar, porque levantar numa cruz não ia dar muito certo. Não fui eu que morri por ninguém. Nem se eu morresse pela minha filha ia adiantar. Foi o próprio Deus que, prometendo lá no início um caminho, e esse caminho não é nada menos do que o homem, Deus homem, resgatando do pecado o gênero humano. E mais, Ele é fiel e justo para o quê? Para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí vem o negócio. Mas, irmão Wesley, eu aceitei o Senhor, eu amo o Senhor, eu choro, eu tenho um pecado que eu sempre caio, sou reincidente. Eu tenho que andar com o olho, com a viseira como cavalo. Eu tenho que amarrar a língua na boca. Eu tenho que enfiar a mão no bolso. Eu tenho que fazer o sinal da cruz quando eu assisto comercial, não posso nem ver revista da Avon. O que Ele faz? Ele purifica. Vocês conhecem um processo de santificação? Eu não vi ninguém até hoje, depois que aceitou Jesus ou foi batizado, descer dali de cima flutuando. Eu não vi ninguém até hoje, dizer que está tudo resolvido, estou em paz completamente, sem me preocupar com tentações, querendo ser um hindu, deitar numa cama de prego, fazer as coisas, colocar-se diante de tentações, eu não caio. Nós somos purificados pelo fogo, irmãos. Esse é o processo da santificação. Sabe por quê? O pecado vai sempre rosnar para você. A tua vida inteira você vai enfrentá-lo. Mas tal grupo. Mas tal grupo de pessoas. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Qual é o caminho? Mas ele é um abusador? Ele é um homossexual? Ele é um assassino? Ele rouba a geladeira? Irmãos, se o assassino creu em Jesus, ele é o quê? Salvo. Se quem rouba a geladeira não crê em Jesus, não é porque ele rouba a geladeira, é porque ele rejeitou o Senhor da vida. Purificados, irmãos. Eu sei que tem pessoas aqui que enfrentam monstros batendo na janela. Eu sei que tem pessoas aqui que enfrentam animais selvagens terríveis, que querem devorar e que você vista o couro dele e você encarne a fera. Isso é o pecado. Se afirmarmos que não temos cometido pecado,
fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Olha o perigo do que meninos e meninas, gente boa, gente fina, estão dizendo para nós. Se eu digo que eu não tenho um pecado, eu faço de Deus mentiroso. Eu coloco em Deus a única coisa que Ele não criou: a mentira. Quem criou a mentira? E se eu atribuo a Deus algo que Ele não criou, o que eu estou fazendo? Percebam, irmãos, que o pecado é tão terrível que foi necessário que Deus morresse para lidar com ele. Foi necessário que o próprio Deus sofresse na cruz. O Filho de Deus, sendo Deus, Deus Trino, a Trindade por um momento foi quase que rasgada, porque o Pai deixou o Filho só, porque o Pai não contempla pecado, e o Filho tomou todos os nossos pecados e levou sobre si. Portanto, queridos, há um ponto a considerar. Depois disso tudo, eu sou pecador, eu sou miserável, o irmão Wesley falou, não, o irmão Wesley não falou nada, foi a escritora. Eu sou pecador, eu sou terrível, eu sou pó, eu sou cinza, eu sou... jogar pó na cabeça. Meu Deus do céu. Eu falei para Elias que eu ia avançar um pouco. João fala assim para nós: meus filhinhos, olha o vovô, escreva a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Já viram o bicho? Não pequem, não brinquem com ele, ele não é pet, não brinquem. Se porém alguém pecar, e vai pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabe o que é isso, irmãos? Lembra do processo de purificação? Quem que purifica? Viagem lá para a sarda ardente que queimava o fogo, mas não consumia. Quando Moisés chegou perto, a voz disse: tira as sandálias, Moisés, porque a terra que tu estás pisando é santa. A corrupção queima. Quando nós aceitamos o sacrifício do Cristo na cruz, nos aproximamos cada vez mais dele. As impurezas são queimadas. O que para você é normal, daqui a pouco vai te gerar tristeza. O que vai te gerar tristeza, daqui a pouco vai te gerar nojo. E quanto mais você se aproxima do purificador, do advogado, daquele que está ao lado do Pai intercedendo por você, e isso é uma realidade, você vai sentir cada vez mais nojo do pecado. E vai querer não pecar, porque você ama a Cristo mais do que tudo. Nessa noite, irmãos, nessa noite, saiba você que nada que você está passando é escondido daquele que tudo vê. Daquele que é a luz que ilumina tudo. Nada. E mesmo aquele pecado que, que bonitinho, vou guardar esse de lembrança. Mesmo esse, tão inofensivo, o Senhor está olhando. Ele não vai fazer, ele já fez. Não é novena, não é trezena, não é patuá, não é água benta.
Não é culto de libertação, é crer na realidade e encarnar o Evangelho. O Cristo, Filho do Deus vivo, intercede por você. Se você pecar, vá até Ele, porque Ele está junto do Pai e intercede por você. Amém? Que Deus vos abençoe. Longe do teu amor não posso viver. Leva-me até aquele lugar de intimidade e comunhão. Longe de ti, não quero ficar. Longe do teu amor, não posso viver. Leva-me àquele lugar de intimidade e comunhão pelo teu Espírito. Leva-me, Senhor, aos teus rios. Leva-me em teus braços ao lugar secreto da adoração pelo teu Espírito. Leva-me, Senhor, aos teus rios. Leva-me em teus braços ao lugar secreto da adoração. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao Príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva
Queremos ser como Tu és, Senhor. Queremos ser santos assim como Tu és. Leva-nos em Tuas mãos, Deus, até Seu lugar de comunhão. Te adoramos, Deus. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus presente nas nossas vidas, Senhor. Ô Senhor, visita em nome de Jesus, Pai, cada um dos meus irmãos aqui. E que em nome de Jesus, Teu fogo possa nos purificar, possa nos santificar, porque só Tu és santo. Só Tu és santo, Deus. Só Tu és digno do nosso louvor, Senhor. Só Tu és, Senhor. Só Tu és, Senhor. Só Tu és. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar que Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Oh, 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 oh. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és. Só Tu és. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Amém? Amém? Aleluia. Vocês estão sentindo o fogo do Espírito Santo aí? Porque eu estou. E eu posso continuar aqui a noite toda, tá? Elias, fica à vontade, filho. Tudo nosso. Yuri.
Boa noite. Cara, esse microfone tá muito gelado. Eu tava ali, tava mal quente, eu vim pra cá, parece que é outro mundo. Mas vocês foram aquecidos, o coração de vocês estão aquecidos pela palavra de Deus. Eu acho muito interessante quando Paulo ele vai falar sobre o evangelho lá em Romanos, ele vai elevar o nível da palavra evangelho, dizendo que o evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. A palavra de Deus foi pregada hoje. Deus usou a vida do Felipe, da Dai, do Wesley. E eu tenho convicção de que o coração que essa palavra alcançar e o coração que também estiver aberto para esta palavra poderá ser profundamente transformado. Eu quero fazer uma oração para encerrar este momento e te convidar a baixar a sua cabeça. E eu quero pedir que você reflita naquilo que nós pensamos nessa noite. Quero pedir que você reflita, que você coloque diante de Deus aquilo que você sabe que precisa ser transformado. E coloque isso diante de Deus com a certeza e com a convicção de que pela graça, de que pelo poder do Evangelho pode sim ser transformado. Que o seu coração esteja aberto nessa noite e leve a Deus as dores do seu coração. Coloque diante dele. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra, Deus. Porque ela chegou até nós, o Senhor a preservou através dos séculos para que ela chegasse até nós hoje. E ela foi pregada nessa noite, Pai. Pela graça do Senhor, ela foi pregada. E eu sei, Pai, que aqui nessa noite há muitos corações que, assim como o meu, Pai, precisa de transformação, Pai. Dia após dia precisa de transformação, Senhor. Pai, o Senhor conhece o meu coração e sabe, Pai, que eu não estou acomodado, Pai, com o cristão que eu sou. Ah, Pai, como eu preciso da Tua graça, Senhor. Que esse evangelho, Pai, que Paulo diz que é o poder do Senhor para a transformação, transforme o meu coração, Pai, dia após dia. Transforme o coração do meu irmão, da minha irmã, Deus. Desses jovens aqui, Senhor, dia após dia. Que nós sejamos homens e mulheres, Pai, cada dia mais parecidos com o Senhor, Pai. Que nós sejamos jovens, Pai, que não se dobrarão diante dos deuses deste mundo, diante dos deuses dessa geração, mas que ainda se necessário, Pai, passar pela fornalha, nós venhamos estar firmes, Pai, porque sabemos que o quarto homem estará conosco. Mas Deus, como nós nos manteremos de pé, sem se dobrar diante dos deuses dessa geração, se o nosso coração antes não está dobrado diante de Ti, se o nosso coração antes não está rendido a Ti? Por isso eu clamo, Pai, quebranta, Senhor, o nosso coração, que antes de nós nos levantarmos diante dos deuses dessa geração e não se dobrar, que antes disso, Pai, o nosso coração venha estar quebrantado e prostrado aos Teus pés, Pai. Para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Eu clamo a Ti, Pai, para que o Senhor abençoe a juventude multiforme, Pai. Abençoe a juventude da primeira Igreja Batista de Guaianazes, Deus. Que em nome de Jesus, Pai, sejam jovens que pregarão o Evangelho, que é o poder de Deus, e as escolas daqui, que
os lugares ali debaixo da ponte, Pai, as faculdades, Deus, as universidades, venham ser tremendamente impactados, Pai. Que jovens nas nossas escolas reconheçam que só Tu és santo, Pai. Só Tu és santo. E que o Senhor nos use, Pai. Nos usa, Senhor, com poder e autoridade que há no nome de Jesus. E que, assim como João certa vez disse, que assim também nós possamos dizer que Ele cresça e que nós diminuamos, que Ele cresça e que nós desapareça. E que tudo, Pai, seja feito para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. E é neste nome santo e poderoso de Jesus que eu oro. Amém e amém.